Olá, bem-vindo à nossa live Momento Devocional, ao projeto Bíblia Aberta, estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero convidar a sua melhor atenção para a continuação desse estudo, hoje a partir do capítulo 2, verso 16. Só fazendo aqui uma breve introdução para quem está chegando agora. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita aos cristãos da cidade de Colossos, uma cidade que ficava onde hoje é a Turquia. Ela foi uma das 4 cartas que Paulo escreveu da prisão. São chamadas de cartas da prisão. E ela foi enviada para a igreja de Colossos por mão de Tíquico, um cooperador ministerial de Paulo, que também se fez acompanhar de Onésimo, o escravo fujão, e de uma outra carta de Paulo também escrita a uma pessoa, a Filemon, recomendando que recebesse e tratasse bem o escravo fujão, agora um irmão em Cristo. Paulo pediu que essa carta fosse lida também em Laodiceia, que era uma cidade vizinha. E o propósito da carta de Paulo aos Colossenses era preparar a igreja para reagir espiritual e doutrinariamente contra os falsos ensinos, principalmente dos judaizantes, que era um grupo de judeus que se converteram ao cristianismo, mas queriam manter as práticas do judaísmo, inclusive as práticas cerimoniais, e que também queriam... Só um momentinho, aguarde aqui um pouquinho. E que também queriam fazer com que uma pessoa gentia de outra nação, que não Israel, que se convertesse, primeiro se tornasse judeu, com todas as práticas, circuncisão, guardas de dias e festas, para então ser um cristão. Também havia ensinos falsos, enganos doutrinários acerca da pessoa e obra de Cristo, que é o assunto principal de Paulo na carta aos Colossenses. A excelência e sobrenaturalidade da pessoa e obra de Jesus Cristo. A terceira ministração, a de hoje, ela vai começar falando sobre as práticas cerimoniais da lei e o seu nenhum valor para a vida cristã. Eu passo a ler, mas antes quero fazer um pedido. Você que acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal, por favor, deixe aí o seu like, ative o sininho para ser notificado de novas postagens. Você vai receber uma mensagem te lembrando que tem vídeo novo no meu canal, Paulo César Reis. Esse canal que não é monetizado e que não visa nenhum lucro financeiro, mas que tem o propósito de levar a palavra de Deus, de compartilhar aquilo que tenho aprendido ao longo de mais de 40 anos estudando a Bíblia. Para você que acompanha no Instagram e no Facebook, compartilhe com seus contatos. Você também pode comentar. Lá no YouTube você vai ver na descrição do vídeo o meu contato, tanto de e-mail quanto de WhatsApp, e você pode se contactar comigo para perguntas bíblicas ou para agendar ministrações na sua igreja, no seu evento. Eu irei sem cobrar nada, apenas pelo custo da ida e da vinda, e eventualmente de uma hospedagem, porque eu não vivo disso, eu vivo para isso. E eu não vou por dinheiro, mas também não vou sem dinheiro. Entendido? Muito bem, então vamos à leitura da primeira porção, que é do verso 16 ao verso 19, ainda no capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo.
ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então Paulo aqui ensina aos cristãos de Colossos que os judeus, porque já havia acontecido a dispersão, que é as perseguições em Jerusalém, que espalhou os judeus por todas as partes do Império Romano, chamado de diáspora, esse evento, esse fenômeno, que só reverteu agora no século passado com a recriação do Estado de Israel, aquele mesmo Estado que está lá sendo ameaçado de destruição pelo grupo terrorista Hamas e outros grupos vizinhos, e por algumas demais nações da terra também. Bom, então haviam judeus em todas as partes, e eles queriam inculcar na mente dos novos cristãos gentios que eles deveriam guardar a abstinência de alimentos e bebidas proibidos pela lei, guardar os dias de festa, as cerimônias de lua nova e os sábados. Então Paulo diz, olha, isso foi apenas sombra. Quando a gente tem o que é real, a gente não quer a sombra, você quer aquilo que é real, que é verdadeiro. Todas essas coisas do Antigo Testamento apontavam para uma pessoa e uma obra, a pessoa e a obra de Cristo. Agora que eu já tenho Cristo e a sua obra em mim, eu não necessito dessas sombras, desses tipos, desses símbolos, porque o que é real e verdadeiro já chegou. E aí Paulo diz no verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, ou seja, está falando daquele tipo de pessoa que, porque vê em você uma diferença de vida cristã dele, de ponto de vista, de prática, te julga e te condena e determina se você é crente ou não, se você é salvo ou não, se você serve a Deus de verdade ou não. É claro que as obras revelam quem somos, mas aqui está falando de gente que queria impor aos cristãos gentios práticas do judaísmo e julgava e dizia, esse aí não é cristão, esse aí não tem parte com Deus. Nos dias de hoje, aliás, em todos os tempos, sempre houveram pessoas assim. Pessoas que querem julgar os outros irmãos por causa de costumes, de detalhes, de liturgia, como diz aqui, olha, pretextando humildade e culto dos anjos. Geralmente as seitas e as heresias começam com uma revelação de um anjo, de uma visão, como diz aqui, olha, baseando-se em visões. A nossa base é a inerrante, infalível e imutável palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas alguém que diz que teve uma visão lá no monte, ou estava orando de madrugada e apareceu um anjo e disse que trouxe uma mensagem do céu, que Deus não gosta de roupa de tal tecido, de roupa de tal cor, que não gosta que homem use o cabelo assim ou a barba daquele jeito, e logo já diz que quem faz isso não tem parte com Deus. A pessoa então se tornou árbitra, juíza sobre outros irmãos, e Paulo diz, olha, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Em outras palavras, não aceitem, não considerem aqueles que agem assim, porque são infatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retém a cabeça, que é Cristo. Porque o que é mais importante da vida cristã é o crescimento espiritual, é desenvolver a nossa intimidade com Deus através da prática, da fé e da prática do ensino de Jesus, em intimidade com Ele, mais do que ser um cérebro, um dicionário, uma enciclopédia doutrinária, é praticar aquilo que já aprendeu.
Há algum tempo eu tive que admoestar um irmão que não congrega, que não contribui, que não participa da vida ativa de uma igreja local, mas fica visitando os lugares e criticando e questionando doutrinas. Ele faz isso há anos, querendo, como diz o ditado, procurar pelo em ovo, só para questionar, para polemizar, mas não pratica a vida cristã. A vida cristã é prática, é ouvir, aprender e fazer, não é só saber. Agora nós passamos ao ponto seguinte, que vai falar da obediência às práticas do judaísmo. Não são eficazes para vencer o pecado, apenas maquia, apenas causa uma aparência de piedade e religião. Olha, amigo, amiga, o fato de eu amarrar um cacho de uva num poste não faz daquele poste uma parreira. Ele não é uma árvore, ele não produziu. O fruto do Espírito, que é a nossa natureza transformada, manifestando a natureza de Cristo em nós por obra do Espírito Santo, é para ser gerado, como todo fruto. Fruto não é fabricado, não vem pronto, ele é gerado. E a geração de um fruto é um processo que envolve vários fatores. O fruto do Espírito em nós, o resultado da sua obra em nós, envolve renúncia, conversão, arrependimento, confissão de pecados e submissão a Jesus na sua palavra, de forma prática, não apenas dogmática, teórica. Então veja o que diz aqui dos versos 20 ao 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não prove aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Porque todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Desde sempre, o asceticismo, o rigor ácido da prática de alguma religião impressiona as pessoas. Desde os monges tibetanos até a outras ordens religiosas em que a pessoa fica num claustro, que ela fica privada de muitas coisas, impressiona. Olha como fulano é religioso, é realmente uma pessoa santa, mas só Deus sabe como está o coração dessa pessoa, porque essas práticas exteriores, ensina aqui o apóstolo Paulo, não tem nenhum poder, nenhum efeito contra a sensualidade, que é a natureza pecaminosa que está no coração, que é do coração que procede toda boa obra ou má obra, toda boa palavra ou má palavra. Então Jesus disse que tem que limpar primeiro o interior do copo e depois por fora. Não adianta lavar o copo só por fora. Ele, inclusive em Mateus 23, censurou os escribas e fariseus, que era a elite radical religiosa de Israel, porque eles eram como que sepulcros caiados. Por fora bonito, branquinho, mas por dentro podridão. Então vamos observar esse ensino da palavra de Deus, que diz que essas coisas são preceitos de homens. É claro que eu preciso aqui fazer um contraponto. Tem por aí, aqui no Brasil, há um grupo grande, um grupo de quase 26 milhões. Na verdade, subiu de 17 antes da pandemia para 20, quase 26 agora em 2023. Milhões de desigrejados, que são pessoas que não querem regras, nem ordem, nem submissão, nem regulamento, nem compromisso. Querem ser crentes em carreira solo, que andam sozinhos. É claro que não tem só um tipo de desigrejado, mas uma marca comum entre eles é rejeitar autoridade humana na igreja.
Porque a igreja é composta por pessoas. Ela não é dirigida por anjos, seres angelicais lá do céu. Quando se refere a anjos lá em Apocalipse, eram líderes daquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Eram homens, casados, com filhos, com trabalho, com o dia a dia, com sua rotina. Mas são pessoas que têm uma autoridade para nos guiar, para nos direcionar para a vida cristã, aplicando os mandamentos, os preceitos da palavra de Deus. Mas aí os desigrejados não querem isso. Diz que tudo é preceito de homens, e que eles querem viver a vontade de Deus revelada para eles. É claro que isso também é um extremismo, e é claro que isso aí não está em linha com a palavra de Deus. Chegamos ao capítulo 3, e nós vamos aqui até o verso 11, aliás, até o verso 4, onde vai falar da união com o Cristo glorificado. Porque esse é o Jesus da Bíblia, aquele que está glorificado, aquele que depois da sua ressurreição afirmou aos seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então esquece agora aquela imagem do menininho pobrezinho no bercinho de Belém. Esquece agora aquela imagem daquele homem sofredor agonizando na cruz como alguém que fora derrotado. Pensa agora em Jesus ressuscitado, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E já começa a dar ordem, inclusive o ide imperativo da pregação do evangelho ao mundo inteiro. E Paulo escreveu que esse mesmo Jesus, que foi morto na cruz, que ressuscitou, que foi pregado entre as nações, foi crido no mundo, foi assunto ao céu, subiu para o céu e foi recebido na glória. Ele está novamente na condição de glorioso Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. É esse Jesus que pregamos, é a esse que nós servimos, é a ele que nós anunciamos, é a esse mesmo Jesus que nós aguardamos a sua vinda maravilhosa para arrebatar a igreja e também depois para julgar as nações e implantar o seu reino milenial, e depois também para o estado perfeito eterno em um novo céu e uma nova terra. Então é uma união com Cristo glorificado. Não estamos unidos com qualquer pessoa, com uma figura religiosa apenas, com um mito religioso. Não, é com uma pessoa que está em glória. E é o que diz aqui a partir do verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O primeiro verbo aqui é buscar, buscai. É o imperativo do verbo buscar. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Buscar, pensar, tudo envolve um ato continuado de cada cristão, que é buscar, é empenhar por alcançar. E o que é pensar? É ocupar a mente com o pensamento, com o propósito, com o alvo, com o foco das coisas dos céus. Enquanto cuidamos das nossas coisas dessa vida, porque isso faz parte da vida, mas temos uma mente voltada para valores mais importantes, que são os valores celestiais. E o porquê está no verso 3, o motivo para isso. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quero também fazer alguns destaques aqui nos versos 3 e 4. Porque morrestes. É claro que não está falando da morte física, a morte da bios, da matéria. Está falando da morte espiritual na qual estávamos antes da nossa conversão. Mas aí nós convertemos, morremos para o mundo, morreu, vai sepultar. Fomos sepultados simbolicamente pelo batismo, simbolizando um processo que já acontecera
em nós e ressuscitamos ao sair das águas do batismo, tipificadamente, né? Porque o processo já aconteceu e vai continuar acontecendo a cada dia, mortificando o nosso corpo carnal para fazer a vontade de Deus. Então ele diz, olha, se vocês já ressuscitaram, ou seja, já se levantaram das águas do batismo, pela obra de Cristo em vocês, para ser uma nova criatura, então, buscai, pensai as coisas que são lá de cima, e não apenas nas que são aqui da terra. Porque um fato é que muita gente só tem buscado as coisas desse mundo, os interesses materiais. Não tem tempo nem interesse para buscar nada de Deus, para receber revelação, sabedoria, discernimento de Deus. Agem como verdadeiros animais, sem um relacionamento com Deus. E até mesmo muitos cristãos que são puramente terrenais, só pensam e buscam as coisas da terra. Mas não é isso que a palavra está dizendo. E está dando o porquê. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Lembrando que vida aqui não é a vida da matéria, na qual vivem as plantas, os animais e os humanos, a bios. Não. A vida aqui, no texto original do Novo Testamento, na língua grega, a palavra é zoe, que significa a mesma vida com a qual Deus vive, a vida eterna, a existência eterna, sem fim, junto com Deus no céu e com todos os salvos, para todo sempre. Essa vida espiritual eterna, ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por isso, nós ainda não temos ela aqui agora para desfrutar dela. A gente vai morrer fisicamente e não conseguimos ir para o céu sem Jesus. Aqui diz, mas quando Cristo, que é a nossa vida, a nossa zoe, a nossa condição de viver eternamente com o Pai, com toda a corte angelical, com todos os salvos, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aqui está se referindo ao momento da volta de Jesus, porque ele vai voltar, ele prometeu, ele anunciou sinais que estão se cumprindo escancaradamente à nossa volta, e quando ele se manifestar, vós também sereis manifestados com ele em glória. O apóstolo Paulo ensinou sobre isso na carta aos Coríntios, capítulo 15, quando disse que, ressoada a voz do arcanjo e tocada a trombeta de Deus e dada a ordem, a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, em corpos de glória, incorruptíveis e imortais, semelhante aos do Senhor Jesus na sua ressurreição. É uma promessa sublime para todo salvo, uma entre tantas. Mas essa é a que vai marcar a nossa separação desse mundo de horror, de pecados e desse corpo que quer pecar. Receberemos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, e eu poderia dizer semelhante ao de Adão antes de pecar, em perfeita e completa harmonia com a vontade de Deus. Bem, então aqui diz que nós nos manifestaremos com ele em glória. O apóstolo João escreveu que agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, tanto aqui em Colossenses quanto em 1 João, manifestar, a palavra é parousia, que significa aquela autoridade que chega nos portões da cidade para ser recebido e reconhecido. Então, quando Jesus voltar até os ares, né, os salvos ressuscitarão e subirão ao encontro dele. Quem estiver vivo vai ser transformado. O salvo que estiver morto no pó da terra, e já morreu, não importa quanto tempo ou de que maneira, vai ressuscitar também em corpo de glória, formando um único grupo a encontrar com o Senhor nos ares. E sabe o que é melhor do que encontrar com o Senhor nos ares? É o que diz 1 Tessalonicenses 4,17. E assim estaremos
para sempre com o Senhor. Nunca mais haverá separação entre o salvo e o Salvador, entre Cristo e o cristão, entre o noivo e a sua noiva, que é a sua igreja. Jamais haverá separação. Maravilha, né? Vamos aos versos 5 em diante. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Nós vamos aqui até o verso 11, e eu quero destacar para você que Paulo aponta a participação do cristão na sua santificação, na sua vitória contra o domínio do pecado. Não é algo que está aqui implantado e que Deus vem, tira aquele chip do pecado e coloca o chip da santidade e a gente já começa a funcionar a santidade no automático. Não é assim. É um processo. Nós recebemos graça, poder de Deus, a ajuda do Espírito Santo, a direção da palavra, mas eu e você, cada um de nós, devemos fazer esta parte pessoal na santificação e na vitória contra o pecado. Aqui diz: fazei, pois, morrer. O verbo fazei está no imperativo, mandando eu e você fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. E como que é isso? Eu tenho uma ilustração para isso. Nós temos uma natureza pecaminosa que herdamos da nossa natureza humana, dos nossos pais, desde Adão até o seu pai, até o meu pai e mãe. Mas nós também temos a nova natureza de Cristo em nós. Então há uma guerra em nosso interior. Qual vai vencer? Aquela que alimentarmos. Conta-se que um homem tinha um pitbull campeão de briga. Ele batia e às vezes até matava outros cães que os donos apostavam luta com o seu dono. Mas aí um disse assim: olha, se você deixar eu ficar um mês com o seu pitbull, eu ponho o meu vira-lata para brigar com ele. Aí quem ganhar, ganhou. E o dono consentiu. E o que ele fez então? Ele passou a alimentar o seu vira-latas com ração concentrada, correr com ele, fazer exercício, dar as vacinas, e deixou o pitbull à míngua, quase morrendo de fome, só no limite de não morrer de fome. Quando foi no dia da luta, da aposta, nem preciso contar que o vira-latas ganhou a batalha, porque ele foi alimentado, foi fortalecido. O que estamos alimentando? A nossa natureza carnal, terrena, decaída, tendente ao pecado, ou estamos alimentando o nosso espírito, a nova criatura que há dentro de nós, com a palavra de Deus, com a comunhão com Deus, com a prática da vida cristã? É isso que Paulo está ensinando aqui. Olha, as manifestações da natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Tudo aqui relacionado a desejos, principalmente da área sexual. E ele diz: por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque quem não é filho de Deus é chamado na Bíblia de filho da desobediência. Mas os filhos de Deus não podem portar dessa maneira, senão vão se colocar também debaixo da ira de Deus. E ele diz: vocês viviam assim em outro tempo. Vocês estavam dessa maneira em outro tempo. Mas agora, despojai-vos de tudo isso. Aí ele prossegue a lista.
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, que são pecados relacionados à fala, à comunicação verbalizada, escrita ou simbolizada, de qualquer maneira. E não mintais uns aos outros, porque é um pecado grave, porque revela a natureza do diabo, que é o pai da mentira, e mentiroso desde o princípio. Não mintais uns aos outros, nem de maneira escancarada para dar o calote, o prejuízo de grande valor, nem nas coisas mínimas. Porque vocês já se despiram do velho homem com os seus feitos. Aqui ele compara com uma roupa que a gente vai tirando da gente, né? E vos revestis, ou vestir por cima, do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Parando por aqui, meu amigo, minha amiga, eu quero destacar para você o seguinte: toda essa obra é obra de Cristo em nós e todo ser humano precisa dessa obra. Ninguém pode vencer o pecado sem essa obra de Cristo nele. E é a mesma obra para todo ser humano, não importa em que país ou cultura essa pessoa nasceu, não importa o seu nível socioacadêmico, cultural, a que nível de autoridade ela exerce no seu contexto. Todos precisamos dessa obra em nós. E ninguém pode pedir a outro para fazer por ele. É algo pessoal, intransferível, porque Cristo é tudo em todos. Ninguém nasceu equipado para alcançar esse nível de santidade e comunhão com Deus, porque nasceu de uma família religiosa, porque vem de não sei quantas gerações de cristãos. Não, todos precisamos dessa obra. Tudo que nós tivermos e formos de bom é Cristo em nós. Que Deus te abençoe. Eu quero agora convidar você para o momento da oração e convidá-lo para a próxima ministração, que será no capítulo 3, a partir do verso 12. E também renovar o pedido: se inscreva no canal aí no YouTube, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos orar? Querido Pai Celestial, em nome de Jesus eu te agradeço por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade e por mais essa porção da Tua Palavra que Tu nos dás para a nossa edificação, para o nosso ensino. Abençoe que essa palavra possa alcançar o mais profundo desse coração que me ouve agora, para que sejam edificados, para que sejam esclarecidos de como servir e agradar ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos o coração e nos prepare para o grande momento do nosso encontro com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja lá que hora e onde você estiver vendo esse vídeo. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.